ficou faltando a gente realizar o fechamento da modal quando o usuário clicar no ícone do X. Outra coisa que nós vamos ter que alterar é que a modal ela não pode vir aberta quando nós fizermos o refresh da página. Ela deve vir fechada. Portanto, nós vamos ter que trabalhar um pouco com o JavaScript e nós vamos ter que trabalhar também com o CSS. Primeiramente, vamos fazer essas alterações no CSS. Abrimos aqui a nossa public, CSS, app.css, e eu quero que a box modal ela venha num estado fechado. Nós podemos utilizar o display none, ou seja, a box modal e também os filhos dessa box modal não vão ser exibidos. Se essa box modal tiver uma classe e essa classe vai se chamar opened, quer dizer que nós podemos exibir tanto a box modal como os filhos dela. E nós podemos colocar aqui um display flex para garantir essa exibição. Nós vamos ter que alterar lá embaixo também, onde nós estamos colocando um display flex quando as telas forem maiores que 900 pixels. Portanto, nós vamos ter que remover esse display flex aqui. A modal só vai ser aberta quando houver a classe opened. Pronto, acho que de CSS seria isso. Agora nós vamos ter que trabalhar com JavaScript. Para trabalhar com JavaScript no Laravel Blade, nós temos algumas formas de trabalhar. Uma delas é vir antes do fechamento da tag body e colocar a tag script, e no src nós colocamos o caminho do arquivo JavaScript. No caso, nós poderemos utilizar uma maneira bem parecida com o que a gente utilizou aqui no CSS. Colocamos aqui a nossa função asset e criamos um arquivo dentro da pasta public e dentro da pasta JS criamos um arquivo app.js, ou enfim, o nome não importa tanto. Então essa é uma maneira de trabalhar com JavaScript. No nosso caso nós vamos trabalhar de outra maneira e nós vamos utilizar a diretiva stack e informamos um nome para essa pilha. O nome eu vou colocar aqui como scripts e todos os arquivos JavaScript que houverem na nossa aplicação vão ser empilhados exatamente nesse ponto aqui. Vamos ver como é que isso aí vai funcionar na prática. Vamos abrir aqui o dashboard.blade.php e para a gente colocar lá naquela pilha que a gente criou, que é a pilha scripts, nós chamamos também a diretiva push e fechamos essa diretiva com o end push. E aqui nós vamos informar o nome da pilha que a gente vai acrescentar tudo que tiver dentro desse push. O nome da nossa pilha é scripts, a gente acabou de criar aqui no app.blade. E aqui dentro nós vamos abrir a tag script e vamos acrescentar o nosso código JavaScript. O que a gente quer fazer? A gente quer capturar o clique nesse botão. Quando houver um clique nesse botão, a modal deve ser aberta. Então nós vamos capturar esse elemento botão, que seria esse aqui, e vamos criar um atributo ID, que nós vamos passar ele de forma dinâmica, através de uma variável ID. Então viemos aqui no dashboard e passamos aqui o ID como atributo, e ele vai chamar btn create annotation. Voltamos lá para o botão. Pode ser que esse ID não seja informado. Então nós vamos ter que colocar duas interrogações. Se o ID não existir, pode manter o atributo ID como vazio, não vai ter nenhum problema. O que mais que nós vamos precisar alterar? Esse link to, ele não vai existir, ele não vai ser redirecionado para outra rota. Ele vai manter na página que ele está. A única coisa que vai acontecer é que ele vai abrir uma modal. Então nós vamos colocar aqui o jogo da velha. Só que aí ele vai dar erro aqui nesse route, porque não existe uma rota específica que seja equivalente ao jogo da velha. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que colocar uma regra adicional dentro desse href, que nós vamos checar se o que foi informado no link to é uma rota válida. Se for válida, nós mantemos do jeito que está. Se não for válida, nós vamos colocar o href como vazio, parecido com o que a gente fez aqui no lado. Como é que a gente pode fazer para checar? A gente chama a função route e verificamos se o que foi informado no link to existe. Se existir, ele mantém do jeito que está. Se não existir, ele vai ser vazio. Posso fechar esse meu componente e agora vamos capturar esse elemento btn create annotation. Eu costumo utilizar o ID para capturar o elemento, mas poderia ser pela classe também. Ou também existem outras maneiras de capturar um elemento.
crio uma variável aqui chamada btn create annotation, que ela vai ler o meu documento e vai pegar um elemento que tiver exatamente o ID que eu informei lá em cima. E nós temos que ouvir o evento do clique nesse botão. Como é que nós podemos fazer isso? Chamamos esse botão e eu quero ouvir quando houver um clique nele. Então nós podemos utilizar o add event listener. E no primeiro parâmetro nós colocamos o tipo do evento. E no segundo parâmetro nós colocamos uma função que será executada quando houver o clique no botão. Ao invés de colocar functions aqui, nós poderíamos também informar dessa maneira aqui, que fica mais abreviada. Quando houver um clique no botão, eu quero que seja acrescentado a classe do CSS, que é a classe opened, para box modal. Então nós vamos ter que capturar outro elemento aqui, que seria a classe box modal. E ela vai pegar o elemento box tracinho modal. Só que nós não informamos um ID para box modal, vamos ter que informar. Vamos abrir aqui o componente da modal e colocamos aqui o ID com o mesmo nome que nós colocamos lá no dashboard. E agora sim nós temos os dois elementos. Eu só esqueci aqui de colocar o by, senão não vai funcionar. E nós vamos vir aqui na box modal e nós vamos adicionar uma classe que vai ser a classe opened. Consequentemente, a modal vai ser aberta quando houver um clique no botão. Vamos testar para ver se está funcionando. Atualizo aqui a minha tela. Ele está dando erro aqui no nosso componente botão. Provavelmente eu esqueci de fazer algum fechamento aqui. Vamos ver. Eu estou fechando errado aqui as chaves. Elas devem ficar após a nossa string vazia. Vamos dar um refresh novamente. Clicamos no botão. Ele abre a modal. Só que ele está redirecionando automaticamente. Isso acontece porque um botão e um link, que é o caso do nosso cenário aqui, ele costuma fazer um redirecionamento quando há um clique nele. Então nós temos que remover essa ação padrão que o botão e o link têm. Então vamos vir aqui no dashboard. Aqui na nossa função nós passamos um event como parâmetro e chamamos aqui o prevent default, ou seja, ele não vai realizar a operação padrão dele e ele vai fazer o que tiver abaixo desse prevent default, que no caso eu só quero que ele acrescente a classe opened. Vamos ver se agora está funcionando. Clico no botão, ele abre a modal. Agora falta fazer o fechamento da modal. Para fazer o fechamento, nós vamos ter que atacar o elemento, que é esse elemento aqui do ícone. Ele está localizado, deixa eu ver onde, nesse ponto aqui. Então vamos informar um ID para esse ícone, que vai se chamar close-modal. Nós vamos capturar esse elemento, close-modal, e o nome da variável vai ser close-modal. E fazemos alguma coisa bem parecida com o que a gente fez aqui em cima, só que agora, ao invés de ouvir o clique do botão, eu quero ouvir o clique do elemento close-modal, que seria o nosso ícone. E ao invés de adicionar a classe opened, eu quero que ele faça a remoção dessa classe. Então colocamos aqui o remove. Vamos dar um refresh. Clico no botão, ele abre a modal. Clico no X, ele fecha a modal. Então está funcionando perfeitamente, tanto para as telas pequenas como para as grandes. Eu só acho que talvez seria interessante colocar uma animação no momento da abertura dessa modal. E para fazer isso, nós vamos utilizar as animações do CSS. Então vamos abrir novamente aqui o nosso app.css e vamos criar um keyframe que vai se chamar open-modal. E eu quero definir da onde que ele vai partir. Eu quero que ele comece de uma posição acima da posição original. Então vou colocar aqui a propriedade transform translate y, que seria a nossa posição vertical. Eu quero que ele comece 100 pixels para cima, por isso que está negativo aqui, da posição original. E eu quero que ele
vá para a direção original dele. Então colocamos aqui também o transform, translate y, e a posição original dele é a posição 0. Vamos vir aqui em cima, dentro da div modal. Quando essa modal for aberta, eu quero que haja essa animação que nós criamos, que se chama open-modal, e eu quero que ela demore 300 milissegundos. Então vou colocar aqui 0.3 seconds. Eu quero que ela abra de maneira linear e para fechar colocamos aqui o forwards. Vamos abrir aqui na tela do desktop, clico aqui, ele estava 100 pixels para cima, ele desceu até a posição original. Mesma coisa vai acontecer para as telas pequenas. Então acredito que agora sim nós finalizamos 100% a estilização da nossa modal. E no próximo vídeo provavelmente nós vamos fazer o back-end dessa operação, criando a anotação no banco de dados.